Olá, tudo bem? Hoje, dia 15 de fevereiro, e o tema da devocional é Maneiras de Dizer. A leitura bíblica encontra-se em Provérbios, capítulo 29, do 19 ao 23, e o versículo-chave está em Provérbios, capítulo 15, versículo 4, que diz assim: O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. A boa comunicação é primordial para um bom relacionamento. Mas comunicar-se bem não significa apenas expressar em voz alta o que vai no coração e na mente. Jaime Kemp afirma em um de seus escritos que o tom de voz é responsável por 38% da comunicação. As expressões faciais e movimentos do corpo respondem por os outros 55%. Apenas 7% é transmitido pelas palavras em si. O problema muitas vezes não está no que você diz, mas na maneira de falar, na forma de encarar, no tom de voz que você fala. Até um olhar de desprezo pode ser mais violento do que as palavras. Isso me lembra a seguinte fábula. Um rei sonhou que havia perdido todos os dentes. Assim que acordou, convocou um adivinho para interpretar o sonho. O primeiro adivinho chegou diante do rei e falou: Que desgraça, senhor! Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade. O rei ficou furioso e ordenou que os guardas aplicassem 100 chicotadas no homem. Em seguida mandou chamar outro intérprete e trouxeram outro adivinho, ele contou também o sonho para aquele adivinho, e este respondeu o seguinte: Grande felicidade lhe está reservada, grande rei. O sonho significa que vossa majestade sobreviverá a todos os seus parentes. Felicíssimo com a notícia, o rei mandou dar 100 moedas de ouro ao adivinho. Quando ele saiu do palácio, alguém lhe disse, admirado: Não é possível, a interpretação que você fez foi a mesma do seu colega. Por que o primeiro recebeu 100 chicotadas e você recebeu 100 moedas de ouro? Lembre-se, meu amigo, respondeu o adivinho, tudo depende da maneira como dizemos. Sejamos mais compreensíveis, mais amáveis no falar. Fazendo assim, não perdemos nada. Pelo contrário, vamos conseguir grandes resultados. Não se cale, pois a verdade deve ser dita. Mas escolha bem as palavras, porque dependendo do que é e de como falamos, seria melhor ficar calado. Cuidado com a forma de falar a verdade. Cuidado com a forma de falar a verdade. Eu lembro de uma frase de Martinho Lutero, que ele vai dizer que a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Eu não concordo muito com essa frase, exatamente por conta do que nós vimos aqui nessa devocional. Às vezes é melhor a gente ficar calado, mesmo que a gente esteja com a verdade, com a razão. É melhor a gente ter paz do que a gente ter razão. Às vezes uma discussão, às vezes um desentendimento não vai nos levar a lugar nenhum. E aí a gente vai querer dizer a verdade, a gente vai querer ganhar a razão, mas para isso a gente vai usar de maneira errada a nossa língua. Então é muito importante a gente pensar bem na forma como a gente está falando com as pessoas ao nosso redor, principalmente com as pessoas que nós mais amamos, que é geralmente as pessoas com quem a gente mais erra, o nosso cônjuge, os filhos, os pais. Geralmente a gente erra mais com essas pessoas porque a gente está mais ativo, 24 horas por dia nesses relacionamentos. Então, muito cuidado com as pessoas que você ama, para você não ofender, não agredir, seja com as palavras, mas também com esses gestos, com essa linguagem corporal. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro muito bacana, chama Guerra de Palavras, de Paul Tripp, um autor americano. E ele vai dizer que lá em Tiago, capítulo 3, o autor, Tiago, ele vai lembrar a gente que a língua é um mal incontido, impossível de dominar. Ele vai falar que a gente consegue dominar os animais, as aves, as feras, os répteis, mas a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. O que Tiago está nos ensinando aqui é que nossos problemas de comunicação não podem ser resolvidos por meios humanos normais. Nós não vamos conseguir vencer essa guerra de palavras, nós não vamos conseguir vencer os desafios de sermos cristãos que testemunhem de Deus na maneira de comunicar, se a gente quiser simplesmente resolver
mudando o nosso vocabulário ou coisas do tipo. Nós precisamos buscar a Deus. E o autor desse livro aqui, ele continua e ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte: nós somos chamados para nos submetermos a Cristo, para sermos santos e para que nossa atitude santa o glorifique. Os recursos de Cristo são nossa única esperança de que nossas palavras serão faladas de acordo com o seu padrão e conforme o seu projeto. Na palavra de Deus, a Bíblia, encontramos esperança quando tudo parece desespero. Encontramos riqueza quando nos sentimos pobres. Encontramos poder quando percebemos nossa fraqueza. E encontramos governo quando tudo ao nosso redor parece sem controle. A palavra de Deus veio e trouxe tudo o que precisamos para viver uma vida de fala piedosa. Cristo veio para domar aquilo que o homem nunca irá conseguir. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo nos ajudando a controlar a nossa maneira de falar também. As nossas ações, as nossas reações e a nossa maneira de nos comunicarmos. Então, que Deus nos ajude. Nós precisamos nos encher de alimento espiritual, aprender mais da palavra de Deus, buscar a Deus em oração. E para isso, nós precisamos dedicar parte do nosso dia, né? Precisamos dedicar algum tempo do nosso dia, todos os dias, para nós nos enchermos de Deus. Porque quanto mais cheio nós estivermos de Deus, quanto mais coisas estiverem no profundo da nossa mente e do nosso coração, aí mais a gente vai conseguir transmitir aquilo que está preenchendo o nosso coração. O próprio Senhor Jesus vai nos dizer, né, que a boca fala do que está cheio o coração. Né? Então, precisamos encher o nosso coração com as coisas de Deus, com as coisas do alto, para que quando a gente falar alguma coisa, a gente fale e reage de maneira que transmita que nós somos diferentes, que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos povo de Deus, nós somos diferentes por isso, tanto na maneira de falar, agir, reagir e na maneira de escutar também. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe, ó Deus, a solução para esse problema tão terrível na nossa comunicação, a maneira como nós falamos, agimos, reagimos, ó Deus. Muitas vezes achamos que porque nós estamos com a razão e com a verdade, nós merecemos, ó Deus, sermos ouvidos e independentemente da forma. E nós sabemos que não é certo, ó Deus, porque nessas horas nós nos enchemos de egoísmo, nós nos enchemos de soberba, ó Deus, e nós esquecemos que nós devemos ser parecidos com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajude a gente a domar essa língua, ó Deus, esse mal incontido que é a nossa língua, infreável, ó Deus, mas que o Teu Santo Espírito pode controlar, ó Deus. Nos ajude a mudar a maneira como nós falamos com as pessoas, a maneira como nós nos expressamos, ó Deus, quando nós estamos conversando ou quando nós estamos ouvindo algo de alguém, Pai, em nome de Jesus. Transforma a nossa maneira de ser para que a gente seja mais parecido com Cristo Jesus. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude e que Ele nos abençoe a, no dia de hoje, conseguirmos controlar nossas ações, reações e a maneira como nós nos comunicamos. Que Jesus te abençoe em nome de Jesus. Amém.